4. Versículos 11 e 12 diz assim: e ele mesmo. Eu gosto de repetir essa parte porque eu tenho a impressão de que quando eu falo dele, meu coração se aquece. E ele mesmo é quem deu uns para apóstolos e profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Amém. Queridos, durante todas essas palestras e essas preleções, eu tive a impressão de que Deus estava cuidando de você, cuidando de pastores aqui, de pastoras, de vidas que cuidam de vidas. Mas essa palavra vai ser em outra direção. Se você se sente cuidado por Deus até agora, o que acontece quando a direção muda e se trata de ser aquele que cuida? E por que isso é muito importante para mim? Porque o texto começa dizendo: é Ele mesmo quem deu. O texto deixa claro que no que se refere a esse presente dos céus para a igreja, você não faz parte da mesa da escolha. Não é você quem decide. Os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, eles são dádivas de Deus. Eles são presentes de Deus. Mas na vida ministerial, lá onde você está, por mais que é o céu que dá, quem acredita aqui que é o céu que dá? Ele entrega para você algo que deveria deixar você de pernas tremendo. A responsabilidade de participar das escolhas aqui da terra e dos posicionamentos e nomeações e direções destes a quem o céu dá. Isso é uma responsabilidade enorme, porque entrega logo de primeiro momento para mim e para você uma responsabilidade de ter a mente de Deus e de conseguir alcançar uma dimensão que não é desta terra, de maneira que eu compreenda de fato o que Deus tem a dar à igreja, e que as minhas decisões sejam as melhores decisões. Porque quando eu envio um aqui, ou coloco outro aqui, ou delego outro acolá, eu estou fazendo a distribuição dos presentes de Deus na igreja. E eu acredito que os pastores que estão aqui reconhecem essa responsabilidade. Será, quando eu li esse texto, eu pensei que nós de fato temos capacidade de alcançar isso. E eu comecei a meditar sobre o que eu poderia trazer para vocês. E como o pastor me antecedeu, eu tenho mais de 25 anos no mundo corporativo e prego também há mais ou menos 22 anos. E eu aprendi tantas coisas sobre liderança. As pessoas me chamam nas empresas para falar sobre liderança. E eu gosto daquilo que o pastor Aécio acabou dizendo aqui, que é sobre a inteligência espiritual, porque às vezes a minha vontade é pregar onde eu vou. Eu sei que eu não posso. Porque às vezes eu percebo que o que as empresas precisam é aquilo que só nós temos, que eu costumo chamar de fator céu. O pastor Aécio, que é muito mais culto do que eu, chamou de inteligência espiritual. Eu vou ficar com o fator céu, é o meu jeito menos formal de explicar. É porque lá fora eles não têm aquilo que você tem, pastor. Lá fora eles não têm e não podem atingir ou alcançar a dimensão que você tem, pastora. Nos momentos onde nada do seu intelecto funciona, onde o seu conhecimento, sua sabedoria, sua formação, de nada serve, o fator céu continua funcionando. E é conectado ao fator céu e entendendo quem eu sou em Cristo, que eu posso participar das coisas que Ele mesmo deu. Então eu fiz aqui num primeiro momento algumas coisas que eu acredito que lá fora eles nunca vão entender, mas você entende. Porque eu acredito que eu estou pregando para espirituais aqui. O homem natural não consegue entender as coisas espirituais, mas o homem espiritual entende todas as coisas, e às vezes ele não é compreendido. Eu sei porque às vezes as pessoas não me compreendem, eu penso, eu sou espiritual demais para ela poder me compreender.
Às vezes eu estou na empresa, eu falo alguma coisa, alguém olha para mim com um olhar meio torto, e dentro de mim eu penso, isso foi espiritual demais, eu acho que eu fui para uma região que ele não pode alcançar. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a obra de Deus, ela é coletiva. Você é parte importante da obra de Deus, mas ela não funciona se você não tiver a equipe certa. Ela não funciona se você não pensar que sozinho não há direção nenhuma. Jesus não trabalhou sozinho, porque será que há pastores que acreditam que pode trabalhar sozinho? Paulo não evangelizou sozinho, levantou cooperadores, mas ainda há pastores por aí que acreditam que não precisam de ajuda para nada e assumem aquilo que não deveriam assumir. Moisés demorou um pouco, mas lembrou dos conselhos do sogro e percebeu que na hora mais difícil era melhor contar com Arão, porque falava melhor que ele, e com Josué, para fazer coisas que ele nunca fez. Mas você, pastor, acredita que tudo só pode ser feito por você. Acredita que as pessoas não podem ir mais longe do que você, ou que não podem alcançar aquilo que você não alcançou. E eu gostaria de falar um pouco sobre isso. Davi não trabalhou sozinho. Ele treinou sozinho no pasto, porque todos nós temos o nosso tempo de pasto. Todos nós temos nosso tempo na escola do pasto. Enfrentamos leões e ursos às vezes sozinho. Mas chegou um ponto que ele sabia muito bem que era com Josué que as vitórias viriam. Que era com os valentes a quem não dava nada que ele construiria algumas coisas. Salomão não trabalhou sozinho. Conseguiu artífices que estivessem prontos para levantar o templo e a responsabilidade que Deus tinha colocado para ele. A obra de Deus é claramente coletiva. Lá fora, eu não sei se é assim nos Estados Unidos, para você traduzir ao pastor Terence, nós costumamos dizer que existem etapas para a construção de equipe. E essas etapas às vezes eu ensino lá, mas eu estou muito feliz, porque eu posso mostrar o fator céu misturado com aquilo que a terra acha que é o melhor. E quando nós entendemos que não se trata de pegar o nosso conhecimento corporativo e aplicar na igreja, porque isso não funciona, mas que nós que temos o Espírito Santo podemos, movidos por Ele e cheios dele, pegar aquilo que o mundo acha que chegou no limite da inteligência e trazer para dentro da casa de Deus, nós podemos provar de coisas muito grandes. Lá fora o mundo chama essas 5 etapas de atração de talentos, não é mesmo, pastora essa? Seleção e recrutamento, treinamento, acompanhamento e sucessão. Mas eu dei outros nomes e eu gostaria de falar dessas 5 etapas com vocês aqui nesta tarde. O que eles chamam de atração de talentos no nosso mundo, onde o Espírito Santo se move, chame aqueles que têm coração voluntário. Aquilo que eles chamam de seleção e recrutamento, nós chamamos de escolha aqueles segundo o coração de Deus. Aquilo que lá fora eles chamam de treinamento, nós chamamos de aperfeiçoe os santos para a obra do ministério. Aquilo que eles chamam de acompanhamento individual e coletivo, nós chamamos de cuide do rebanho de Deus com zelo. E aquilo que eles chamam de seleção, nós chamamos de gere filhos espirituais que permaneçam e que façam obras maiores do que você. Você acredita nisso, meus irmãos? Então vamos lá para o número 1. Chame aqueles que têm coração voluntário. Passo número 1. Para construir uma equipe ministerial excelente. Mateus capítulo 4, versículo 19 diz: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Jesus não manipulava para atrair. Jesus inspirava para atrair. Atração não é manipulação espiritual. Atração não é lavagem cerebral. Nós sabemos que um projeto ministerial bem definido atrai corações com propósito. Então, pastor, crie um ministério que as pessoas queiram fazer parte. Crie um ministério onde as pessoas sintam vontade de participar. Quando Neemias se levanta para levantar os muros, o texto vai dizer que quando ele apresenta um verdadeiro propósito para aquilo, Neemias capítulo 2, versículo 18 diz: levantemo-nos junto com Neemias
e edifiquemos junto com Ele. Quando nós construímos com propósito, nós atrairemos aqueles que de fato têm um coração voltado para a obra de Deus. Há uma frase, não sei se ela é conhecida de vocês, de Simon Sinek, que é um escritor norte-americano, com o livro Comece pelo Porquê, que é: as pessoas não compram o que você faz, elas compram o porquê você faz. E se as pessoas entenderem o porquê você está fazendo, que força é essa que te move, você atrairá os melhores talentos para dentro do propósito que Deus colocou no seu coração. Eu acredito que Deus vai trazer para você os melhores. Eu acredito que vai aparecer na sua igreja aqueles que você nunca imaginou que ia aparecer. Eu acredito que Deus vai levar os pregadores para a sua igreja que você precisa. Ele vai levar os músicos que você precisa. Ele vai levar a equipe ministerial pelo qual você ora, se você direcioná-los na direção do propósito. A pergunta é: qual é o propósito? O propósito não é atrair as pessoas para você, mas atrair as pessoas para a visão de Cristo, do qual você é extremamente apaixonado. Jesus sempre dizia: venha após mim. Ele não dizia venha para mim. Mas nós vivemos um tempo onde os homens estão construindo igrejas e eles querem que as pessoas venham para Ele. Eles se consideram maiores que a visão, maiores que o evangelho, maiores que o propósito, maiores que o mover. E o seu nome tem que ser colocado em tal patamar que as pessoas se tornam serviçais dele, não servidores do reino. Deus te levantou para colocar para pessoas para virem após você. Não atraia pessoas para você. Sabe por quê? Você vai frustrá-las. Amanhã elas vão se aproximar de você e vão ver os seus defeitos. Amanhã elas vão comer com você e perceber que você come de boca aberta. Alguns vão dormir com você e ver que o barulho do seu ronco é muito grande. E você vai decepcionar as pessoas. Mas se você atrair as pessoas após você, sabendo que a sua visão e o seu propósito é o céu e é maior do que as pessoas imaginam, elas não vão ligar para os barulhos que você faz, elas não vão ligar para a roupa que você veste, porque elas sabem que há algo maior do qual você está indo na direção. Atrai as pessoas após você, e elas vão perceber que você está buscando algo muito maior do que você mesmo pode explicar. Deixe claro para elas que você não tem tudo. Convide elas para ir para este invisível que você ainda não conhece ou que você ainda sabe que tem mais. Porque se a igreja achar que você é o melhor de Deus nesta terra, ela vai desistir de você hora ou outra, porque nós sabemos, isso não é verdade. Quem acredita nessa palavra? Atraia as pessoas após você. O propósito é muito maior que você, pastor. Não fique querendo convencer as pessoas ou gastar o seu conhecimento para ver se elas querem, por alguma razão, dividir o mesmo lugar santo com você. Mostre que há um santo ao qual você está buscando. Há um espírito ao qual você acredita. Há um mover, um avivamento que você nem ainda alcançou. Diga a elas, e isso não é o máximo que nós podemos viver. Há algo muito maior. E elas virão após você, porque elas sabem que há algo maior. Número 2. Lá fora chamam seleção e recrutamento. Quem aqui tem empresa? Alguém aqui? Tem alguns empresários. Mas nós não. Nós que acreditamos no fator céu chamamos escolha segundo o coração de Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7 diz: o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o que está diante dos seus olhos, mas o Senhor olha para o coração. Jesus escolheu 12 homens, e eu vou precisar ser repetitivo porque disseram já o que eu ia falar. Pela sua disposição e não pela sua formação. Jesus não avaliou currículos excepcionais. Ele não avaliou formações específicas nem pós-graduações. Ele não ligou quem tinha viajado ou quem não tinha viajado fora. Ele não se importou se eram poliglotas ou não era. Ele chamou homens dispostos a segui-los. Segui-los à direção aquilo que eles não entendiam, mas que acreditavam que havia algo maior.
Nós que escolhemos na igreja não podemos acreditar nos nossos olhos, porque os seus olhos vão sempre se direcionar para aquilo que você gosta. E você vai achar, aquele é o tipo de pregador que eu gostaria de ter dividindo comigo esta igreja. Mas talvez você está olhando apenas o que o seu olho pode ver. O coração de Deus tem algo que você não consegue enxergar. Você pode olhar e achar que é aquela pessoa certa para você colocar naquela posição, mas Deus pode olhar aonde você não pode olhar. E é por isso que nós que temos o fator céu temos que dizer: Senhor, me deixa ver o que eu não consigo ver. O Senhor consegue ver aonde eu não consigo. O Senhor conhece o coração. O seu critério de recrutamento não é como o meu critério. Me ajuda a entender quem é a equipe que tu quer do meu lado. E Deus vai começar a colocar um exército de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Mas eu vou dizer uma coisa para você, eu não quero te assustar. O critério de Deus é diferente do seu, e vai aparecer uma gente esquisita. Eu gosto dessa gente esquisita, meus irmãos. Porque se o critério de Deus fosse o seu, você não estaria aqui. Se o critério de Deus fosse o seu, você não teria escolhido. Então não fique olhando currículos muito bons, você não tinha quando Ele te chamou. Não fique olhando aqueles que te parecem melhores, você não era assim quando Ele te chamou. Quando você apareceu na fila do recrutamento dos céus, você era como eu, não sei. Eu sei que eu era um garoto tão magro que se o vento do Espírito fosse muito forte, me carregava para fora da igreja. Eu tenho 1,84 m, eu tinha 54 quilos, eu tenho 84, eu ainda sou magro. Eu lembro que eu queria casar com aquela que hoje é minha esposa. Na época eu só queria. Ela não conseguia entender que havia a possibilidade de casar com aquilo. Eu entendo ela. A família dela olhava e dizia: você não vai casar com aquilo. A igreja olhava para ela e dizia: a Márcia vai casar com aquilo. Mas os céus olhavam e diziam: eu amo aquilo. Ninguém ia querer casar com um jovem que teve a vida ou viveu o que eu vivi, ou teve um lar como eu vivi, ou cometeu os erros que eu cometi. Então quando eu cheguei na igreja, provavelmente ninguém imaginava que eu estaria hoje aqui no meio de grandes homens, numa conferência da COGIC, trazendo a palavra de Deus. Mas os céus olhou e falou: eu gosto desses esquisitos. É por isso que você está aqui. É por isso que você está sentado aqui. Você é um esquisito, no mínimo. Quem aqui é um esquisito? É esquisito. Quem aqui é um esquisito? Mas o céu encontrou você. E o mesmo céu que encontrou você é o céu que vai ajudar você a encontrar a equipe que você precisa. Aleluia. Ninguém recrutaria Saulo, meus irmãos, porque o currículo era complicado. O currículo de Saulo tinha sangue, tinha morte, mas era poliglota. Mas a história não era boa. Então ninguém queria. Eu sei que você sempre lê a história de Paulo, Paulo com Timóteo, Paulo com Tito, Paulo com Filemão, Paulo com Barnabé. Mas a grande verdade é que alguns precisaram acreditar em Paulo para que ele pudesse ter espaço na igreja primitiva. Atos capítulo 9, 26 e 27. Se você pulou esse versículo, hoje você lembra dele. O texto diz, coloque ali para mim por gentileza. Atos capítulo 9, 26 e 27. Quando Saulo chegou a Jerusalém, queria ser contratado. Procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, porque o currículo não era bom. Não parecia ser o tipo de gente que eles queriam na igreja. Não parecia ser o tipo de pregador que tinha futuro. Desculpa falar, pastor Lucas, eu te conheço há muitos anos. Quantos zombaram do seu jeito de falar? Eu sei disso. Mas o Senhor tem te entregado coisas grandes, não é mesmo? Eu sei disso. Eu sei disso. Deus gosta desses esquisitos, não é mesmo?
Deus me deixou falar um pouquinho melhor, porque senão ia bater com o meu figurino e não ia dar certo. Então ele me deixou falar bem, porque outras coisas são muito piores. Então, alguém olhou e disse: eu acho que Deus gosta desses esquisitos. E o texto diz: então Barnabé, tomando-o consigo. Esse é o seu papel como líder. Ninguém quer, mas você traz para perto. Meus irmãos, era Saulo que estava ali. Vocês sabem quem Saulo se tornou, não é mesmo? Vocês sabem quem é Paulo, não é mesmo? Você sabe o que ele representa para a história da igreja, não é mesmo? Você tem ideia de quantos sermões você só pregou porque Paulo trouxe ensinamentos incríveis para reforçar a sua mensagem, não é? Mas este ainda não era o Paulo pregador, era o Saulo, ex-assassino, ex-esquisito que ninguém queria. E Barnabé disse: vem aqui mais perto, Saulo. E disse, e o trouxe aos apóstolos, diz o texto, e lhe contou coisas que ninguém sabia sobre o tal esquisito. Ele viu o Senhor. Ele teve a experiência que nós tivemos. E não só isso, ele viu o Senhor. Desculpa, eu não estou conseguindo enxergar ali. Como vira o Senhor que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Barnabé estava dizendo: há uma coragem nele e há uma experiência nele. Ele conhece aquilo que nós conhecemos. Ele viu aquilo que nós vimos. E este é um primeiro critério para você escolher uma pessoa. Escuta, ela conhece Jesus, ela tem intimidade com Jesus, é nítido que ela tem isso daí, ela tem coragem. Acredite, você não escolheria, mas Deus escolhe. Eu anotei algumas coisas. Escolha pessoas melhores que você. E escolha pessoas diferentes de você. Não seja a régua da escolha. Deixa eu repetir, porque essa você tem que gravar. Não seja a régua do critério de escolha de Deus. Não se trata de quem é parecido com você, que sabe o que você sabe, que canta como você canta, que caminha como você caminha. Você não é a régua de Deus. A régua continua muito mais acima que você pode imaginar. O próprio apóstolo Paulo conheceu ela muito depois. Um certo homem foi ao terceiro céu e viu coisas que nem é lícito falar. A régua de Deus não é você. Eu gosto disso. Então seja guiado pelo Espírito Santo e não pelas afinidades humanas. Se alguém está te provocando a tal ponto, você diz assim: não sei se eu quero essa pessoa comigo, porque alguma coisa em mim não encaixa nela. Talvez é exatamente isso que Deus precise. Porque você não tem essa parte e Ele tem. Você não tem esse detalhe e Ele tem. Então faça diferente, diga: Espírito Santo, mova as minhas escolhas. Líderes cheios do Espírito Santo são movidos pelo Espírito Santo na escolha. Senhor, não traga pessoas iguais a mim, eu sou chato demais. Não traga pessoas iguais a mim, ninguém aguenta mais me ouvir pregar. Traga aquelas que tu queres, Senhor. Mova pelo poder do teu Espírito as pessoas que tu tem para minha vida. E faça diferente do que faz o mundo. O mundo vai olhar os currículos, você vai olhar o caráter. O mundo vai olhar as formações e a competência. Você vai ver a intimidade que aquela pessoa tem com Deus. E quando o seu coração se encher de dúvidas, mesmo assim você vai dizer: ainda bem que eu tenho o fator céu, o Espírito de Deus. Me guie para ter as pessoas certas na minha vida, as pessoas certas no meu ministério, as pessoas certas para avançar comigo. Ele vai enviar. Alguns de vocês vão chegar nas suas cidades e Deus vai começar o trabalho de envio daqueles que você precisa para que a obra cresça. Acredite, a obra não precisa só de você. Você é uma bênção, pastor, mas ela não precisa só de você. Você prega muito bem, talvez ninguém precise ensinar mais na igreja, mas a obra não precisa só de você.
Existem muitos outros que Ele vai enviar para este avivamento que nós estamos buscando, para este mover que nós estamos buscando. Então Deus vai preparar uns esquisitos lá para o lado da Bahia, outros mais esquisitos lá em São Paulo, uns mais ainda em algum morro do Rio de Janeiro. Ele desce e Deus coloca para trabalhar com você. Eles estão chegando, meus irmãos. Eles estão chegando. O mesmo Espírito que te enche vai encher aqueles que estão do seu lado. O mesmo Espírito que te move vai mover as pessoas que estão do seu lado. Porque Deus quer mesmo é que você olhe e diga: meu Deus, eu achei que eu era a pessoa mais cheia da minha igreja, mas Deus enviou um esquisito, não sei da onde. Oh, mulher cheia de Deus. Oh, jovem cheio de Deus. Tem que ser muito humilde para acreditar nisso. Número 3. O mundo chama de treinamento. A Bíblia chama de aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confio a homens fiéis, que sejam idôneos, para o quê? Também ensinar os outros. Você não é o oráculo da igreja, meu querido. Desculpa te dizer, os mistérios de Deus não vão chegar apenas lá no seu quarto. Tem pastor que acha que é o oráculo de Deus na terra, não é mesmo, meus irmãos? Eu não entendo isso, mas alguns pensam assim. Jesus treinava de duas formas. Ele treinava através das palavras. Quando Jesus pregava, as pessoas olhavam: eu acho que eu nunca ouvi esse sermão. Nós estamos falando sobre sermão no horário do almoço, né? Aqui na Bíblia está de outro jeito, está dizendo assim: nunca ninguém falou como este homem. Isso daí seria suficiente para os discípulos? Talvez. Mas acontece que mais forte ou tão forte como as palavras de Jesus era o comportamento de Jesus, eram as ações dele, era a forma dele de amar e de tocar as vidas. E os mesmos discípulos que eram tocados em seus ouvidos por mensagens poderosas eram aqueles que andavam com Jesus e viam que havia uma coerência clara entre o que os teólogos chamam de ortodoxia e ortopraxia. Jesus não era apenas palavras. Havia espírito, poder, demonstrações de espírito e poder. Quer saber como você vai treinar a sua igreja? Entregue os melhores sermões. Estude todas as técnicas de homilética. Mergulhe na teologia. Aprenda um pouco hebraico, não faz mal para ninguém. O grego é um pouco mais fácil, começa por ali. Mas acredite que é quando você desce do púlpito que as suas maiores mensagens são pregadas para o teu povo. E se você não conseguir viver embaixo, na sua vida da igreja, aquilo que você prega aqui em cima, ninguém está sendo treinado. Mas é quando você descer, você de fato for o pastor que abraça as ovelhas e vive a vida lá embaixo, onde é difícil. Pode acreditar que elas continuarão acreditando em cada palavra que você pregar. E mesmo o seu sermão que você acha que é bom, lá na frente você vai descobrir que não era tão bom. Ela vai dizer: ele nem prega tão bem, mas o meu pastor me ama como ninguém me amou nesta vida. Onde este homem for, eu vou. Onde ele resolver abrir a igreja, eu estou com ele. Aonde ele organizar um culto ao ar livre, eu vou estar lá com ele. Segundo, Jesus treinava e acreditava que o tempo ajudaria no crescimento progressivo dos discípulos. Eu até anotei aqui. Deus está, essa frase é de A.W. Tozer, mais interessado em moldar o caráter do que alcançar os resultados rápidos. Nós não podemos querer que aqueles que nós treinamos já façam no dia seguinte tudo certo. Porque vocês estão aqui, estão participando de uma conferência, e não venham me dizer que vocês vão voltar para suas igrejas e não vão errar. Vocês vão errar. Treinamento e ação
são coisas que vão se repetindo, repetindo e repetindo para fazer cada dia melhor. Então não exija dos outros aquilo que você não fez. Não exija da sua equipe que tudo dê certo agora, porque não foi assim com você. Você não é um gerente, você é um pastor. Deixa eu repetir isso. Você não é gerente da igreja. Você é pastor da igreja. A liderança espiritual é mais pastoreio do que gerência. A liderança espiritual é muito mais cuidado do que organização e gerência. Dê o tempo para as pessoas. Crie uma cultura onde aqueles que estão com você possam aprender. E como é que eu faço isso? Rápido. É possível aprender, pensa o seu liderado. E eu quero aprender. E o motivo é simples, ele vai dizer: aqui é onde eu estou. Os erros são tratados com graça. E o potencial é cultivado com paciência. Valorize o potencial e não o produto final. Isso é ter a mente de Cristo. É ver o que ninguém está vendo na vida daquele jovem. É ver o que ninguém está vendo na vida daquele pastor. Não está pronto, mas você sabe que há potencial de Deus na vida daquela pessoa. Então você intencionalmente e de forma prática se relaciona e navega com ele no caminho do aprendizado. Ele continua errando, mas cada vez ele erra menos. E ele melhora cada dia mais. E as mensagens dele vai melhorando. E o trabalho administrativo dele vai melhorando. E Deus vai enchendo a sua igreja da presença dele, do Espírito dele. Porque as relações são importantes. As pessoas não têm medo de atuar na sua igreja. E nem de avançar. Porque sabe que serão tratadas em amor. Nós precisamos investir muito em treinamento das nossas igrejas. Mas não sobre o ponto de vista de acreditar que o treinamento é o fim da competência. Competência nunca será só treinamento. Como é difícil explicar isso nas empresas, pastor S. Elas acham: vem aqui dar um treinamento de liderança, Eduardo. Por quê? Porque os meus líderes estão fazendo tudo errado aqui. E quando eu chego nas empresas, sabe o que eu percebo? Que o problema dos líderes não é técnico. Não é conhecimento. O problema dos líderes é a incapacidade de se relacionar com as pessoas, de entender o tempo, de entender as situações, de entender o momento. Ninguém tem paciência mais com ninguém. É por isso que você não é gerente, você é pastor de igreja. E você sabe que o tempo, ele foi seu amigo, não vai ser diferente com o seu liderado. 4. Lá fora chamam de acompanhamento individual e coletivo. Mas você não é gerente. E você não vai falar isso não. Você vai dizer: aqui a gente cuida do rebanho de Deus com o zelo do Senhor. Tem um texto que eu gosto muito, Provérbios 27 e 23. Põe ali para você. Provérbios 27 e 23. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Põe em teu coração os seus rebanhos. Esse versículo seria suficiente para você guardar no mais profundo do seu coração, pastor e pastor. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Temos vivido um tempo onde os homens não se importam mais com aqueles que estão aí embaixo. Não estão preocupados se estão bem ou não. Estão preocupados se a igreja está bem ou não. Então eles medem a igreja pela quantidade de pessoas. Medem a igreja pelas arrecadações. Medem a igreja pela quantidade de templos. Medem seu ministério pela quantidade de seguidores. E medem tudo através daquilo que de fato não tem valor nenhum. Então você chega para o pastor e diz: então me dá um número, já que você gosta de número. Qual é o estado das suas ovelhas? De 0 a 10, como elas estão, os seus rebanhos? Eu não sei. Eu sei que a arrecadação de domingo foi incrível.
sei que vamos abrir 3 novas sedes na cidade X. Não, eu também sei que agora nós não estamos dando conta, porque estamos tão prósperos, tá? E qual é o estado dos teus rebanhos? Como estão as suas ovelhas? Um líder, ele tem que ter a capacidade de liderar coletivamente, através da visão e do propósito da unidade ministerial. E é lindo igrejas com visão, propósito e unidade ministerial. Mas pastores pastoreiam ovelhas. Eles não pastoreiam as placas. Eles não pastoreiam os projetos. Eles não pastoreiam as duplicatas e notas promissórias. Eles não pastoreiam templos. Eles pastoreiam ovelhas. O acompanhamento coletivo é muito importante. E eu fico tão feliz quando eu vou nas igrejas e logo eu entendo qual é o propósito e qual é a visão daquele pastor. Dá vontade de fazer parte. Já sentiu isso? Quando você vai numa igreja e fala assim, eu queria fazer parte disso. Isso é muito bom. Agora, se você chegar nas ovelhas e não sentir a mesma vontade, é sinal que aquela igreja não está nada bem. É sinal que aquilo que está de fato acompanhando é coletivo, mas aquilo que é individual está sendo totalmente desprezado. Jesus cuidava individualmente. Por vezes você encontra Jesus dando o que lá fora chamam de feedback para Pedro. Conversas para entender como ele estava indo. Jesus também deu alguns feedbacks para João, outros para Tomé. Isso é cuidado individual. E às vezes ele tinha pão e peixes para toda a multidão. Ser pastor é ter pão e peixes para a multidão, mas saber que Pedro precisa de um abraço um pouco mais forte. Ser pastor é ter pães e peixes para a multidão e entender que tem um Tomé ou outro na equipe e ele está dentro do time. E para ele você precisa mostrar um pouco mais as coisas, os irmãos entenderam? Para que ele possa compreender. Não existe pastoreio de projetos. Paulo era também assim. Quem ama aqui aquilo que Paulo escreveu na palavra de Deus? Eu amo a palavra de Deus, eu amo o que Paulo escreve. E às vezes ele fala, a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, aos Efésios, são cartas para as igrejas. Mas teve hora que ele chegou para escrever, ele falou, esse aqui não é assunto para a igreja. Aí ele escreve, ao amado Timóteo, Filemão e Tito receberam cartas do próprio Paulo. Porque ele sabia que o acompanhamento individual era tão importante quanto o crescimento das igrejas. Ah, existem ovelhas suas que estão esperando uma carta sua, pastor. Existem alguns que precisam sentir que são mais amados. Existem alguns que precisam que você reforce o quanto você confia no ministério deles. Tem um Tito, tem um Filemão e tem um Timóteo, lá onde você pastoreia. Acompanhamento individual e coletivo é cuidado de rebanho. Por que nós esquecemos isso? Então, para que eu não esqueça de nada do que eu pretendi falar, eu digo, escute mais do que fale. Quando perguntar para o seu liderado se ele está bem, para a sua ovelha se ele está bem, você de verdade quer saber se ela está bem? Ou é apenas um cumprimento? Tem espaços de conversação. Liderança sem acompanhamento é apenas abandono, eu escrevi aqui. E aprenda. Você tem pessoas na sua igreja que estão em formação e pessoas que estão em ação. Você tem que entender o momento de cada uma delas. Um líder é aquele que vê o potencial das pessoas e ajuda elas a caminharem nesta direção. Vocês estão aqui comigo? Quando você tem a mente de Deus, você vai ver o potencial em pessoas que não acreditam em seus potenciais. Você vai enxergar nas pessoas aquilo que as pessoas não enxergam. E você vai ajudar elas a caminharem na direção que hoje elas não compreendem. Eu fui um jovem, eu não era apenas esquisito, eu era bem complicado. E eu colocava o meu pastor em muitas enrascadas. Meu pastor era um homem simples.
Eu acho que eu contei isso da outra vez na Cogic, mas deixa eu falar rápido. E eu cheguei um dia para o meu pastor, eu era novo convertido, e falei para ele: pastor, e se nós estivermos enganados? Aí ele: Falei: imagina que está todo mundo errado, e todo mundo errado está se retroalimentando erroneamente. Ele não entendeu nada que eu quis dizer. Falei: e se esse negócio de Jesus não for verdade? Mas a gente faz parecer tão verdade, porque aqui parece que tudo é verdade. E se não for? Meu pastor olhou para mim e falou: não sei te responder. Mas eu posso te ensinar uma coisa. Ele subiu comigo atrás da minha igreja, abriu uma porta com um molho de chaves. E essa sala tinha 1,5 metro de largura por uns 3 de comprimento, e havia uma estante de aço verde, só os mais antigos sabem o que é isso, com muitos livros e um colchonete enrolado. E ele disse assim: eu não tenho todas as respostas para as suas dúvidas, mas eu acredito que lá no céu tem as respostas. E foi neste quarto que eu aprendi tudo. Eduardo, tem algumas coisas que eu não posso te ensinar, mas eu tenho muitas coisas que o Senhor pode te ensinar. Se você entrar aqui dentro e entender. E aí ele falou sobre vida devocional, que você precisa orar, buscar, jejuar, e o Senhor vai fazer de você aquilo que você ainda não sabe o que você pode ser, porque eu sei que um dia você vai ser um pregador. Aqui está a chave deste quarto. Ele me deu a chave do quarto, mas eu não sei vocês. Eu fui daqueles jovens que eu meio que acreditava em tudo que me diziam. Eu achei que havia alguma coisa mágica no negócio, entende? Falei: descobri o segredo. Meu pastor foi embora e eu fiz uma oração maluca. E eu disse: Senhor, a partir de agora, eu vou entrar neste quarto todos os dias, da meia-noite às 3 da manhã, e eu vou buscar-te. E não só isso, a partir de agora, Senhor, eu só como dia sim, dia não, até eu entender o que tu tem para a minha vida. Porque eu não saí daquele mundo, daquela vida desgraçada que eu estava, para não entender o que tu tem para mim. Eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo, mas eu sou o tipo de pessoa que, se eu digo o que eu vou fazer, eu vou até o fim. Passou-se 1 ano, 2 anos, 3 anos. Meu peso baixou para os tais 54 quilos que todo mundo achava muito esquisito. Ninguém entendia porque aquele garoto entrava naquele quarto à meia-noite, atrás da igreja, não acendia nenhuma luz e saía às 3 da manhã. Mas o meu pastor tinha um segredo que ele não tinha me contado. Ele não me disse que eu não estaria sozinho ali. Então eu li todos aqueles livros, foram mais de 200 livros em 3 anos. E eu orei e eu disse: eu vou orar, eu vou jejuar, e se isso for verdade, alguma coisa tem que acontecer na minha vida. Acontece que visualmente eu fiquei mais esquisito e as pessoas começaram a achar que eu estava estranho. Até o dia que eu fui visitado dentro daquele quarto. Bendito seja aquele dia. E que a presença de Deus e o céu desceu dentro daquele quarto. E o Senhor falou de fato comigo aquilo que Ele tinha em minha vida. Eu nunca tinha pregado na minha vida. Eu saí daquele quarto. Eu estava tanto tempo de jejum, meus irmãos, que eu nem sabia mais quantos dias eu estava jejuando. Eu não me importava mais. Eu só queria que valesse a pena. Então, eu lembro que as pessoas encostavam em mim nas ruas e elas caíam. Eu ia no meu trabalho e as pessoas caíam. E eu entendi que de fato havia algo que era muito mais intelectual, era poder de Deus. E eu disse para o meu pastor: eu acho que agora eu entendi, eu posso fazer parte. Ele falou: então chegou a hora de você pregar. E ele me colocou para pregar e nunca mais eu parei de pregar, meus irmãos. Sabe por quê? Porque o meu pastor entendeu quem era eu. Ele entendeu que eu era meio esquisito, mas Deus tinha algo na minha vida
Eu acredito que Deus tem algo na sua vida. A pergunta é: você acredita que Deus tem algo na vida daqueles que você está cuidando? Acredite neles, Deus vai levantá-los cheios do poder de Deus para acompanhar você no avivamento que Ele tem na igreja onde você está. Eu acredito que avivamentos vão se acender na sua igreja. Acredite, não vai ser só através de você, não vai ser apenas por você, mas vai ser com você. E você vai começar a olhar e falar assim: eu acho que tem uma fagulha de Deus na vida daquele menino, eu acho que tem uma fagulha de Deus na vida daquele obreiro. E você vai começar a estimular e caminhar e a treinar e a mostrar e a ter paciência. Deus vai levantar tochas para estar ao teu lado. 5 para eu terminar. Gere filhos espirituais que permaneçam. 2 Timóteo capítulo 4, 7 ao 8. Paulo disse: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada. Mas ele sabia que haviam pessoas a quem ele estava deixando também ali. Eliseu recebe a porção dobrada de Elias. Mas para mim nenhum texto é melhor ou maior do que o texto em que Jesus disse: olha, convém que eu vá, e quando eu for, vocês farão obras maiores do que as minhas. Um líder de verdade deixa um legado de verdade. E um legado de verdade não tem a ver com aquilo que você faz, mas com aquilo que vão fazer quando você se for. Líderes de verdade trabalham os seus liderados de maneira que eles se tornam desnecessários, eles se tornam menos importantes, e o mover de Deus começa a ir através daqueles que você está liderando e você está formando. Se Jesus achava e se Jesus confiava que aqueles que ele tinha treinado, que aqueles que eles tinham escolhido poderiam incendiar o mundo, eu pergunto: o que você tem pensado e qual a fé que você tem depositado no chamado de Deus, na equipe que ele colocou na sua vida, naquele que ele colocou na sua igreja? Jesus disse: eu vou, não tem problema que eu vá, porque eu sei que vocês vão fazer. Aleluia. Porque de verdade o verdadeiro legado é diferente do que as pessoas pensam. Forme pessoas que irão mais longe do que você. O que você constrói em pessoas, de fato, é muito mais poderoso do que o que você constrói para você. Lidere para o reino. Desculpa que eu vou apertar para você. Não lidere para sua memória pessoal. Não lidere para o quadro que vão fazer em sua homenagem, ou para o busto que alguém um dia vai fazer para você. Você está liderando para algo maior. Não seja medíocre naquilo que Deus entregou nas suas vidas. Não lidere para ser lembrado, lidere para que o reino avance. Já estamos cansados no Brasil de pastores que querem ser lembrados, então eles fazem culto para eles, culto sobre eles, e é tudo para ele, por ele, para ele são todas as coisas. Se isso não te cansa, eu não sei o que te cansa. Eu vou para algumas igrejas e de repente eu estou esperando para pregar, e eu tenho pregado muitas vezes pelo Brasil, e às vezes eu fico pensando: será que eu tenho que falar sobre Jesus ou sobre o pastor? Porque até agora o culto não foi sobre Jesus. E simplesmente tudo está ao redor de uma figura mítica, pastoral, que parece uma entidade intocável. Lidere para ser lembrado. Rejeite essa direção miserável que o Brasil está indo. Rejeite essa teologia miserável que no Brasil tem sido pregada. E seja uma chama de avivamento onde Deus colocou você lá. Seja você a chama da faísca do avivamento lá na igreja que Deus confiou para você. E na sua igreja não importa o seu nome, não importa o seu cargo, não importa o seu destaque. Importa que você está levando pessoas para algo muito maior, e porque você acredita que Deus tem algo ainda muito maior. Ora, eu tenho ido nas igrejas e os pastores querem que eu faça um milagre no final do culto. Eles querem que eu promova um mini avivamento de 20 minutos no final da mensagem. Mas o culto foi sobre eles. E eu penso: meu Deus, eu não posso fazer nada. Há igrejas que eles nem sabem por que eu estou chorando. Eu choro muito.
vezes eu choro porque eu penso, meu Deus, eles estão muito perdidos. O que eu posso fazer? Então existem algumas portas que acabam não se abrindo. Eu não me importo com elas. Mas aonde eu for, eu vou dizer, aquilo que você carrega tem que ser maior do que você. A arca sempre foi mais importante do que aqueles que carregavam ela. E é por isso que quando tentaram carregar a arca do Senhor de maneira errada, morreram. É por isso que foi muito difícil levar a arca do Senhor de volta novamente. Davi olhou e percebeu e disse assim: a presença do Senhor não poderá ser trazida como tem acontecido. Precisamos fazer do jeito certo. A presença do Senhor tem que ser levada do jeito certo. Então Davi falou: chame de fato aqueles que podem levar a presença, e Deus vai colocar na sua vida aqueles que vão levar a presença. Davi disse: eu não quero nem tocar aí, mas deixa eu organizar. E talvez seja isso que Deus está colocando na sua vida, mas Deus vai colocar aqueles que levam a presença. E aí quando eles começaram, que eles levantaram a arca, acho que Davi olhou e falou: não morreu ninguém. Ufa, da última vez não deu muito bom. Então ele disse: espera aí, não vem de qualquer jeito. Chame os cantores. Chame os cantores. Se tiver cantor aqui, vem aqui. Eu vou chegar no final aqui. Eu acho que é a última preleção, não é mesmo, pastor? Chame os cantores e comecem a tocar o hino. Porque eu sei que tem gente, olha só, é Davi dizendo: tem gente melhor que eu para cantar. Eu vou repetir, você não entendeu. Eu estou falando do Davi, entende? Do Davi da arca, da harpa. Do Davi que quando tocava a harpa, demônios simplesmente batiam em retirada. Mas esse Davi, ele olhou e falou assim: a arca quem carrega não sou eu. Então ele colocou os sacerdotes para carregar, porque ele sabia que Deus tinha a equipe dos céus no que se referia à presença de Deus. Deixa eu te falar, Deus vai te entregar a equipe dos céus lá na igreja que você tem. Deus vai te colocar uma geração de carregadores de arca lá onde Deus estabeleceu você. Aleluia. Aleluia, você nem vai precisar se preocupar, porque Deus vai colocar aqueles que de fato sabem como se carrega a presença de Deus. E você vai olhar e vai dizer: faz muito melhor do que eu faria. E aí você vai dizer: chame os cantores, como Davi dizia. Ô Davi, mas não pode ser você, vai lá e toca a harpa. Não, tem gente aqui muito mais preparada do que eu. Conhece esse trecho, não é mesmo? E aí, quando eles foram caminhar, meus irmãos, diz o texto que Davi falou: não, nós vamos dar 7 passos e parar. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai sacrificar ao Senhor. E depois que a gente sacrificar ao Senhor, nós damos mais 7 passos. E aí a gente sacrifica novamente. Aleluia. Como é que é, Davi? Vai demorar muito. É exatamente assim. Não se trata do tempo, se trata do jeito certo. Porque a obra de Deus não é feita com pressa, é feita com a equipe certa e do jeito certo. Então Davi coloca aqueles para carregarem a arca do Senhor. Depois ele coloca aqueles para cantar ao Senhor. Então ele falava: olha, carreguem, caminham, deem 7 passos, parem, sacrifiquem ao Senhor, cantem hinos ao Senhor e dê mais 7 passos. E aí o texto vai dizer que: e aí Davi, o que você vai fazer? O que Davi resolveu fazer, meus irmãos? Diz o texto que ele falou: tem uma coisa que eu faço bem, talvez você não sabe, mas eu amo dançar. Enquanto a sua equipe vai carregar a presença de Deus, você vai se alegrar na presença de Deus, através do poder de Deus se movendo através das pessoas que Ele colocou do teu lado. Você acredita nisso? Se coloque de pé comigo. O Senhor vai colocar pessoas para carregar a arca, e você vai se alegrar e vai dizer: a minha parte aqui é dançar. Aleluia. A minha parte aqui é me alegrar, porque eu sei que Deus tem as pessoas certas para fazer cada coisa. Ele tem as pessoas certas para levar a presença dele. Ele tem as pessoas certas para andar. E Davi começou a dançar.
na presença do Senhor. Eu não sei, você chega lá numa igreja, eu vou pregar em algumas igrejas, os pastores cruzam os braços para mim, meio que pensando, vamos ver se esse garoto é digno de pregar na minha igreja. Se você tivesse quem fizesse na sua igreja, você está apenas se alegrando enquanto os outros carregam a arca. É por isso que tem muita gente que não consegue se alegrar, porque não consegue acreditar que Deus pode levantar outros, não consegue se alegrar, acreditar que Deus pode usar outros, que Deus pode levantar profetas, que Deus pode se mover pelos dons espirituais. E a igreja do Brasil esqueceu. Mas quem acredita que o Senhor é aquele que é dono da presença, Ele tem tempo para saltar, Ele tem tempo para pular, e Ele fala, usa mesmo Jesus, usa aquele pregadorzinho, usa aquela irmã, usa aquele profeta. Eu estou muito ocupado aqui me alegrando. Só isso, Davi? Não, tem mais uma parte que eu sou muito bom. E o que é? Sou compositor. E alguns acreditam que esse salmo nasceu nesse dia. Ele olhou e falou, levantai, ó portas, as suas cabeças, levantai, ó portais eternos, a presença do Senhor está chegando, o Rei da Glória está chegando. Como era hino, ele repetiu, levantai, ó portas eternas, levantai as suas cabeças. E os sacerdotes adorando ao Senhor, e os levitas cantando ao Senhor, e o sacrifício sendo feito, e o sacrifício sendo feito. Então alguém olhou para Davi e disse, Davi, me diz uma coisa, quem é este Rei da Glória? Quem é pentecostal, e Davi era, ama que alguém faça esse tipo de pergunta, não é mesmo? Aí ele falou, essa é a melhor parte do hino, o Senhor forte das batalhas, o Senhor Deus dos exércitos de Israel. Quem acredita, levanta a mão para cima e fala, Ele é o Rei da Glória.
Bendito seja o nome do Senhor. Aplauda o Senhor Jesus, digno de honra, de glória. Meu Deus, que palestras foram essas? Pastor Iaquinto, Deus te abençoe. Aplauda o Senhor mais forte pela vida do pastor Iaquinto. Deus te abençoe. Pastor Marcelo Brunner estava falando, que nível! Olha para o seu vizinho e diga aí, que nível! Você está saindo melhor daqui hoje? Você vai sair para voltar daqui a pouco. Porque às 18h30 a gente tem o nosso grande culto de avivamento para concluir essa conferência. Nosso bispo vai só trocar de roupa e volta para ministrar nesse culto. Feliz porque o louvor da Monte Calvário veio hoje, saiu de São Paulo cedinho, está aqui. Deus abençoe. E nós vamos parar agora, fazer essa pausa, fazer uma oração para darmos essa pausa. Lembrando que a gente tem livro de todos os palestrantes lá, basicamente. E a gente tem esse livro aqui, Homens Guiados por Deus, é um livro meu, junto com outros autores, e Bispo Terence Ron também escreve nesse livro, alguns pastores que estão conosco de São Paulo. E para a mulherada tem o devocional Gotas de Refrigério, da missionária Vande Pires. Amém? Estenda suas mãos. Pai, nós te damos honra, nós te damos a glória e a majestade devidas ao teu nome, pelo que experimentamos até este momento, pela tua graça, pela palavra, pelo livro que foi aberto, Senhor, e por tudo que recebemos. Obrigado pela mensagem, pelas mensagens e pelos mensageiros que o Senhor enviou. Que o nosso coração continue fervendo para oferecermos a Ti um culto extraordinário nessa noite, porque o Senhor exclusivamente merece ser adorado. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor e até já já.